Bom dia, galera. Vamos dar continuidade aqui às videoaulas. Bom, na última videoaula acho que a gente terminou de fazer o CRUD da brigada, né? Tudo bem, tem os 32 campos da brigada, mas já tem o nome, CPF, endereço. Então a gente conseguiu adicionar uma brigada, editar uma brigada, encontrar uma brigada por ID e deletar uma brigada. Com base nisso, a gente tem que criar as páginas HTML para poder mostrar essa brigada. Para fazer isso, a gente vem aqui. A estrutura do projeto é basicamente o seguinte: a web pages, páginas web, source packages, pacotes de código-fonte e os pacotes de teste. O restante não precisa ter muito detalhe. Aqui só tem as dependências, que são todas as bibliotecas usadas pelo projeto. E aqui as bibliotecas usadas no teste, o JUnit, e aqui as bibliotecas do Java, que tem o Java E e a JDK. Enfim, primeiramente a gente vai precisar fazer o seguinte: lá vai em web pages, webinf, e aqui tem que ser, dentro de JSP, tem que ser as nossas classes. Como assim? A gente tem que, as nossas páginas web, a gente está mexendo com a brigada, então a gente vem aqui e cria uma pasta, new folder, a brigada. O que é isso? A gente criou uma pasta brigada e a gente vai criar os arquivos, os HTMLs, para poder dar acesso às funções da que a gente acabou de criar. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente vai criar um arquivo aqui, add JSP, onde esse add JSP vai ter o formulário com os dados da brigada para a gente poder inserir. Vai ter aqui o... deixa eu ver... pode ter o delete. Pode ter edit. E o outro... opa! Qual o outro? Search. E search é um genérico que a gente vai criar para poder... vamos dizer assim, para poder procurar, para poder dar um find ali. Bom, a gente colocou os nomes em inglês aqui, mas pode ser em português. Isso aí tudo vai ser definido ainda. Isso aqui é só o tutorial básico. Bom, add. O que vai ter em add? Add vai ter que ter um formulário. A gente vai colocar o seguinte, então. Para quem nunca mexeu em HTML, é super simples. A gente vai ter aqui, vai ter o H1 é uma espécie de um título. A gente vai colocar cadastro de brigadas. Dentro desse cadastro, a gente vai ter que ter um form, que é um formulário. Esse form vai apontar para action. Depois a gente vê para onde vai apontar. Dentro desse form, o que a gente vai ter que ter? O nome da brigada. O nome vai ser um input do tipo texto. E o nome dele vai ser a brigada.nome. A gente coloca um BR, quem não sabe, BR é break row, para poder ficar quebrado. Depois do nome, a gente vai ter que ter, vai ter o CPF, o endereço, nome, CPF e endereço, né? Vou colocar aqui CPF da brigada, aqui endereço da brigada. Aqui já pode colocar acento. Bom, aí o CPF da brigada vai ser o nome desse input, vai ser a brigada do CPF, o endereço vai ser a brigada do endereço. Por fim, aqui a gente vai ter que ter um botãozinho chamado input do tipo botão, sem valor nenhum, que o valor dele, na hora de aparecer o nome do botão, vai colocar cadastrar. Então a gente clica aqui, adiciona. Vamos ver lá como é que está isso aqui na nossa URL.
Vem aqui e clica em Run. Quando eu clico em Run, só pra gente ver o que está acontecendo, ele começa a construir. Ele compila, executa os nossos testes, por isso que eu falei, tem que sempre deixar passar o teste, por mais que eu não tenha terminado de implementar alguns métodos. Então ele vai, faz todos os testes. Depois que ele faz os testes, ele joga lá dentro do Tomcat. Aí em vocês vai aparecer para selecionar algum servidor. Aí você coloca o Tomcat e dá OK que ele já vai iniciar normalmente. Opa, só que ficou um negócio feio aqui. Peraí, deixa eu fechar essas outras abas aqui. Ficou VRaptor 3. VRaptor 3 era o nome do meu tutorial que eu estava fazendo. Para alterar isso aqui, a gente vai aqui em meta-inf, context.xml, tá ali, VRaptor 3. Então a gente vai colocar Sica e salva. Só como esse context.xml é carregado toda vez que você executa o projeto, você tem que executar ele de novo. Deixa só ele acabar de dar o deploy aqui. Então você vem aqui e executa de novo. Foi falha nossa aí. Executando. Pô, o tempo passa rapidão na videoaula, bicho. Tá ali, empacotando as paradas tudo. Agora sim, tá bonitinho lá com o nome Sica. Bom, para acessar essa URL aqui, para acessar essa pasta add.jsp, a gente vem aqui, coloca a brigada /add. Opa, ele falou, não foi encontrado. Por que não foi encontrado? Porque o VRaptor trabalha com essas URLs do VRaptor. Ele tenta encontrar uma classe chamada AbrigadoController, cujo método seja add. Opa, então como é que a gente vai fazer isso? Então a gente começa agora a mexer na outra camada. A gente mexeu na model, que foi a camada DAO. Deixa eu colocar aqui. DAO. A gente está mexendo agora na view, que vão ser o JSP com HTML. E agora a gente vai mexer com os controllers. Não sei se eu estou indo muito rápido, mas aqui o JSP e HTML são só é toda a view do negócio. Ou seja, a gente não vai colocar código Java no meio do HTML, no meio do JSP. JSP e HTML é praticamente a mesma coisa. A única diferença é que o JSP tem umas tags especiais lá que o HTML por padrão não tem. Então vamos lá criar uma controller. Bom, ele quer então que a gente crie uma classe AbrigadoController que tem um método add.jsp. Então a gente vem aqui no source packages. Opa, já tinha um aqui, mas eu vou excluir só para criar de novo. Então aqui tem lá unb, sica, plantão, controller. A gente vem aqui, new Java class, coloca AbrigadoController. O nome controller é obrigatório, porque o VRaptor sai procurando em todos os códigos fontes, todas as classes chamadas alguma coisa controller. Então por isso o nome é obrigatório. Então vem aqui, opa, criou. E como diz ali, tem que ter um método público, tem que ser público, void add. Pronto, acabou. Se eu fizer isso aqui, ele vai funcionar. Só que antes disso, ainda com o VRaptor, eu preciso dizer que essa minha classe é um recurso que eu vou poder usar no meu... É um recurso que o VRaptor vai poder ter acesso. O que é isso? Se eu deixar essa classe normal do jeito que está, o VRaptor ainda não teria acesso. Ou seja, essa seria uma classe somente para eu poder usar. Só que como a gente quer que essa classe seja acessível também para o VRaptor, a gente coloca uma annotation aqui chamada resource, recurso. Resource, Beleza, a gente criou aqui. O bom do NetBeans é que ele já, quando a gente salva alguma classe, ele já compila e já joga lá de novo, sem precisar executar o projeto. Então vamos aqui.
Opa, abriu aqui o formulário bonitinho e tal. Bonito, né? Só que ficou meio feio, mas não dá nada não. Quem vai mexer com a interface depois vai ser eu, o Fernando e o tal de Brian. Então fica tranquilo. Então aqui tem o nome da brigada, tem o CPF da brigada e o endereço da brigada. Então a gente tem que fazer o quê? Quando clicar aqui, tem que ir para o método. Quando eu preencher todos os nomes aqui, eu vou chamar o método da minha classe DAO, certo? Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Pera aí, vamos só olhar o código-fonte. O código-fonte gerado foi o seguinte: nome da brigada nome, CPF, endereço e botão cadastrar. Quando eu clicar aqui, não vai fazer nada porque a minha action é o seguinte: é para onde eu vou quando eu clicar no botão. Para onde eu vou, que a gente vai criar agora outro método chamado, ficou meio estranho aqui, né, mas vamos fazer o seguinte então. A gente disse que tem path. Por padrão, quando eu faço uma requisição de uma URL, que é o URL é esse aqui, a brigada ADD. O VRaptor pega isso aqui, pega o último nome que tem aqui, ele considera que isso é um método de uma classe chamada brigada ADD, a brigada controller. Ou seja, se tivesse alguma coisa do tipo ponto, opa, ele iria procurar por uma classe controller, cujo método seria public void, não precisa ser necessariamente void, mas ele teria que ser o método opa. Entendeu mais ou menos? Só para exemplificar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte: quando eu clicar no botão aqui, vamos lá em Add JSP. Quando eu clicar no botão de cadastrar, ele tem que me redirecionar para algum método da minha classe da brigada controller que pega aqueles dados da brigada e salva no banco de dados. Como é que a gente vai fazer isso? Vai fazer o seguinte: tem uma tag especial do JSP que é a tag URL. Deixa eu ver aqui se eu acho. O Google é de todos, tá, galera? Quem tiver dúvida aí, eu não sei de tudo. Sempre vão surgir novas dúvidas aí. Então eu vou pegar uma tag que coloca essa tag na parada. Aqui. Que é um negócio chamado tag livre, vocês já vão ver o porquê disso aqui. Então a gente coloca aqui. O que é isso? Prefixo C. Significa que esse C vai dar um pouco mais de recurso para a gente poder trabalhar aqui. Action. A gente poderia simplesmente fazer o seguinte: a brigada ADD. Só que quando a gente começar a trabalhar com muitas páginas ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que a gente vai se perder com isso aqui. Então, para padronizar esse nome das páginas, a gente vê o seguinte: a gente meio que faz o gerenciador de URLs. Velho. Obrigado. ADD. Período. Aí, fufu, beleza. Aí, agora sim. Vamos ver aqui se ele aceitou. Opa, aí sim, hein? Quando dá erro assim que é uma beleza. Calma aí, deixa eu ver o que tá rolando aqui. Lembrei aqui. Duas coisas. Uma, eu tenho que fechar essa tag. E a outra é o método do formulário. Isso aqui é o seguinte: toda vez que você faz alguma requisição para o servidor, por exemplo, quando eu dei o link aqui, dei Enter, o que o navegador faz? O navegador pega isso aqui, essa URL,
extrai o site, que é essa parte antes da primeira barra, e monta uma requisição para o servidor. Essa requisição pode ser de dois tipos. Pode ser GET, que é essa URL aqui, então pode ser por POST. Isso é nada mais é que nomes, porque tudo vai para o servidor e a única diferença é que uma tem o nome de GET e outra tem o nome de POST. A diferença é que o GET ele passa todas as URLs, todas as variáveis do HTML, por exemplo. A gente criou aqui a brigada.nome. Então ele iria meio que fazer o seguinte. Ele ia colocar uma interrogação, colocar a brigada.nome igual lá, que seria o nome do que eu ia inserir lá naquele campo. E o post não, o post ele pega essas variáveis e envia por outro jeito. É que não é importante saber. Então, o que estava acontecendo era que eu não estava setando nenhum método e nem estava fechando essa minha tag C aqui. Agora eu vou dar o salvar. Aqui não vou precisar fazer nada. E vou executar de novo. Aí ele já foi. A gente for ver o código fonte gerado. Opa, ele colocou um Sika aqui. Por que ele colocou um Sika? Porque o Sika... Porque no meu servidor eu posso ter vários projetos rodando. E... peraí, só ver porque não tá batendo ali. Aí. Tem um irmãozinho aqui de 3 anos que só pronto, bicho. Enfim, então a gente tem aqui... criou o formulário. E quando eu clicar no botão cadastrar, ele vai redirecionar para essa URL. E nessa URL aqui, ele vai enviar essas variáveis por post. Vocês vão ver agora como é que isso é feito. Aqui eu vou dizer que eu vou receber Obrigada. Essa minha brigada que eu vou receber vai ser uma brigada de entidade, ou seja, deixa eu fechar isso aqui. Vai ser essa classe aqui, ó. Por que essa classe? Porque essa classe vai ter o ID, a brigada, nome, CPF, endereço. Ou seja, aí save. Viajando. Ou seja, quando esse método add receber uma brigada, eu vou pegar essa brigada e vou imprimir. Como é que a gente vai fazer isso? If a brigada foi diferente de null, a gente vem aqui só para fazer teste por enquanto. Então, vamos já criar o esqueminha. Vamos fazer uma brigada primeiro. System out. Ou seja, se o meu método add recebeu a brigada, ou seja, se o meu método add receber parâmetros, parâmetros enviados pela minha página HTML, vou pegar esses parâmetros e imprimir na tela. Se não, não faz nada. Vamos ver lá o que ele está fazendo. Aqui, teste 1, CPF, teste, endereço, teste. Vamos clicar para ver onde ele vai. Esqueci aqui, falha nostra. Aqui não pode ser, tem que ser submit. Voltar ali, opa, agora tá submit. Então ninguém clicou em cadastrar. Clicou em cadastrar, será que ele imprimiu? Vamos ver aqui. Logo da Apache Tomcat. Opa, olha o que ele imprimiu aqui, ó. A brigada nu. Por que será que ele imprimiu a brigada nu? Porque ele estava tudo nu. Ou seja, a brigada tinha vindo como nulo. Porque, novamente, do jeito que a gente tinha feito aqui, cadê a brigada controle? A gente marcou que ele é um resource. Nossa classe é a brigada aqui, nossa entidade,
ela não está sendo reconhecida pelo VRaptor ainda. Para ela ser reconhecida, a gente faz o seguinte: a gente diz que ela é um componente. Component. Tem a mais aqui. Logo assim, o VRaptor vai saber que ela é uma classe que é reconhecida pelo VRaptor. Então ela vai preencher e jogar corretamente o nosso método ali agora. Tá ali, tudo certinho. Teste nome. Teste CPF. Teste endereço. Vamos ver lá o que ele imprimiu. Ainda tá nulo. Deixa eu dar uma olhada aqui o que tá acontecendo. Bom, vamos fazer assim, ó. Tava fazendo o conceito errado. Esse método abrigada add já seria meio que adicionando a brigada. Então o mais certo seria a gente fazer o seguinte: você fazer um public void form, onde esse form seria somente o formulário. Ou seja, então aqui a gente teria o método o add.jsp, não seria mais add, seria form. E o add.jsp seria só uma URL para ele poder referenciar. Só que depois desse add.jsp, ele teria que voltar para o formulário. Para que isso aconteça, a gente vai ter que fazer o seguinte: public, a gente vai ter que criar um método construtor para o nosso abrigado controle. Esse método construtor vai receber o gerenciador de páginas do VRaptor. O que é isso? É o result. Fica vermelhinho. br.com caiu no VRaptor. Deixa eu colocar aqui. Result. O que esse result vai fazer? Vai fazer o seguinte: quando o add for chamado, aí aqui no nosso form.jsp, ao invés de a gente chamar, a gente vai continuar com o add. Só que essa página com o formulário vai se chamar form. Aqui. Então, quando o form, quando o botão for apertado, vai redirecionar para essa página aqui. Então a gente vem aqui, então vai redirecionar com os dados da brigada vindo para cá. E quando vir a gente coloca a brigada. E depois, quando for impresso, vai fazer o seguinte: result direct to brigada controller ponto class com o método form. Ou seja, depois que eu imprimir, eu vou resultado redireciona para a brigada controller formulário, ou seja, redireciona para o formulário da brigada controller. O método, os métodos por si só estão se explicando aqui. Vamos lá, tá dando deploy. Deploy é implantar. Implantar é tipo executar de novo. Então aqui o add já não vai mais funcionar, então a gente coloca form. Funcionou e coloco lá, endereço. A gente clica, chama o método adicionar, depois volta pro form. Agora só tem que ver o que o adicionar imprimiu. Ainda está imprimindo nulo. Bom,
Uma falha nossa aqui. Não é nome, é name em inglês. Savemo. Não mudei nada aqui. Obrigado. ADD. Vamos tirar esse final aqui só para desencargo de consciência. Às vezes acontece, não é nome, é name. Aqui. Nome, obrigado. Vamos colocar obrigado que é espancado pelo marido. Aline. CPF dela é 666. Endereço Santinha. Vamos ver se ele aqui que imprimiu. Bom, agora vamos ver como é que ele se comportou. Vamos colocar aqui o nome da brigada: Aline, CPF 666, endereço Santa. Vamos ver o que ele imprimiu. Opa, agora sim. Finalmente conseguimos. Então, peguei aqui os dados da brigada. O que eu posso fazer depois disso? O produto não. O que eu posso fazer depois da brigada controller? Aqui, cadê a brigada controller? Ou seja, depois que eu pegar objeto, eu posso simplesmente chamar minha classe DAO, que eu vou fazer aqui, private brigada DAO, dizer que eu vou receber esse DAO, ou seja, se eu peguei as informações da brigada, eu quero inserir no banco. Como os métodos de inserção de manuseio do banco de dados já foram criados, basta só a gente chamar. A gente vai chamar utilizando a classe brigada DAO. Essa classe aqui vai ter que ser recebida no meu construtor. Simples assim. Então diz DAO. Recebi no meu construtor. Vou usar aqui no final DAO. Ponto. Add a brigada. Então aqui vou inserir a brigada, depois a gente vai conferir lá no banco de dados. Mas antes, lembra que eu comentei os métodos lá das classes testes? Parece que funcional. Vou fazer o seguinte, ó. Vou comentar todo mundo aqui para o teste poder passar novamente. Então, comentei o adiciona, find não precisa, comentei o delete, comentei o editar. Lá na minha classe DAO, vou descomentar, não precisa, editar, já estava descomentado, adicionar, descomentado. Só que aqui também, para o meu objeto DAO ser reconhecido pelo VRaptor, ela já está com o componente ali. Já está com o componente. Então, quando minha requisição for processada, o VRaptor vai pegar essa minha classe aqui, vai procurar uma classe brigada DAO, vai dar um new a brigada DAO. Quando ele der esse new a brigada DAO, ele já vai ter instanciado o Entity Manager, vai colocar o Entity Manager dentro de a brigada DAO. Colocando o Entity Manager dentro de a brigada DAO, ele vai dar um new e vai passar esse a brigada DAO para minha classe a brigada controller. Passando minha brigada controller, usando a URL, a brigada, no caso vai ser o ADD, né? Ele vai chamar esse meu método, vai pegar a minha brigada que eu recebi do meu formulário HTML e vai jogar aqui dentro. Quando eu jogar aqui dentro, ele vai me chamar aquele método DAO. O DAO já foi iniciado aqui no meu método construtor. E vai inserir a brigada. Depois de inserir a brigada, ele vai passar lá para o form. Vamos ver se essa lorota toda funciona. Dando deploy aqui. Vamos lá. Primeiro teste com formulário. Teste CPF. Endereço de teste. Vamos ver, né? Será que
funciona. Opa. Vou fechar isso aqui. Bom, ele imprimiu aqui. Primeiro formulário de teste. Vamos ver lá no banco agora. Se tiver aqui, tá uma beleza. Opa, jogou no banco. Então a gente finalmente conseguimos criar parte de um CRUD totalmente. Ou seja, a gente tem a tela, a gente tem o método, ou seja, a gente tem a view, que é o HTML, a gente tem o controller, que é a brigada controller, e a gente tem o model, que é a brigada DAO. Com isso aqui acho que a gente consegue fechar, assim, basicamente toda a arquitetura MVC do projeto e junto também com o padrão de projeto DAO. O MVC nada mais é que um padrão de projeto, que é você fazer essa separação de responsabilidades. Uma coisa é somente para exibição, outra coisa somente para banco de dados, outra coisa para negócio. E o outro que é só para acesso a banco de dados. E também a gente conseguiu fazer o CRUD, que foi criar, ler, atualizar e deletar. Bom, essa videoaula vai ficar por aqui, que ela já está se estendendo muito. E nas próximas videoaulas a gente vai fazer as telas de editar, de deletar e de atualizar. Bom, qualquer coisa, estamos aí online no Facebook. Acabou.